Eu fiquei 8 dias fora de casa e isso me deu a reflexão de que se você quer ter liberdade de verdade, para não se preocupar com o trabalho, você tem que ser CLT, você tem que trabalhar de empregado ou empregada. E esse é o tema do vídeo de hoje, onde eu quero passar um pouco dessa minha experiência, do porquê isso pode fazer sentido em você se encaixar no mundo. Por quê? Quando você ainda é um adolescente, você tem uma ideia do que é a realidade adulta. Mas, quando você está, de fato, na vida adulta e demora para entender como a realidade funciona, pode ser tarde demais. E eu, ainda bem que consegui me ligar a tempo. Mas existem alguns traps que pode acontecer no meio desse caminho e frustrar alguns tipos de personalidades, de comportamentos de pessoas, tá? E é sobre isso esse vídeo um pouco abstrato, talvez, mas eu prometo que vai fazer sentido. E voltando dessas miniférias que eu tiro várias vezes ao ano, e eu não sou CLT, ou seja, isso está ficando cada vez mais confuso, mas é o seguinte: primeiramente, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui é o meu espaço onde eu falo sobre marketing digital, tráfego pago, vendas online, tudo de um jeito sem edição, mas com um caráter inspiracional, motivacional, experimental, porque eu compartilho aqui o meu dia a dia, o que eu penso, o que eu vejo, o que eu percebo, trabalhando com a internet há mais de 3 anos, tá? E o meu principal objetivo aqui é fazer com que você também encontre o seu lugar aqui, se essa for a sua vontade, tá? Então, esse papo ele vai ser um pouco mais leve, porque eu tô voltando agora de viagem, então eu tô um pouco enferrujado, mas eu tive esses insights a partir dessa viagem, tá? Fiquei 8 dias fora, e eu não sou CLT. Mas o título desse vídeo é: se você quer ter liberdade, seja CLT. Por quê? Fui com a minha companheira viajar, ela é CLT empregada. Ela passou os 8 dias sem pensar em porra nenhuma de trabalho. Sem cobrança, sem tarefas, sem chefe, pessoas do trabalho comentando, só curtindo um recesso, tá? Em contrapartida, eu levei esse meu amigo aqui que tá aqui atrás com o gerenciador de anúncios aberto, levei esse meu parceiro aqui pra viagem, e todos os 8 dias, várias horas por dia, eu estava aqui, ó. Porque apesar de eu não ter pego férias, eu sendo um autônomo, um empresário, tenho uma assessoria de marketing e vendas, trabalho com tráfego pago, atendo dezenas de clientes, não posso me dar ao luxo de me desligar disso aqui. Ou seja, aquela ideia de que ser empresário, trabalhar por conta, vai te deixar mais livre, ela não existe. Porque se eu não fizer isso aqui, não vai acontecer nada. Meus clientes vão ficar na mão, eu provavelmente vou perder muitos deles, eles vão ficar sem um retorno, reuniões de alinhamento não vão acontecer, briefings, onboardings, nada. Isso acontece em várias esferas do empreendedorismo, especialmente empreendedorismo digital, ok? Então existe uma falsa ideia de que empreender é ter todas as liberdades. Só que essas liberdades, elas vêm com responsabilidades. Ao passo que eu estou livre para ir e voltar e trabalhar de onde eu quiser, a hora que eu quiser, eu não posso simplesmente abandonar isso aqui por uma semana, fechar tudo, acabou. Ainda não. Existe um momento em que você até consegue fazer isso, mas vai ter um outro tipo de cobrança, que é o gerenciamento de pessoas, porque as pessoas vão reportar para você. Então você vai ter que gerenciá-las.
Pode ser que você não coloque a mão na massa, mas você vai gerenciar. Alguém vai reportar algum problema para você e você vai ter que resolver. Tá? E são vários níveis de empresa. Ok? Isso é algo verdadeiro, prático, de quem vive essa realidade e que o CLT não precisa se preocupar, porque tem alguém se preocupando por ele. Certo? Se você largar o seu trabalho nas férias, alguém vai ou ocupar o seu lugar, ou vai ser transferido as suas atividades para outra pessoa, ou o seu patrão, o seu chefe vai executar isso de alguma forma, independentemente do seu cargo. Então, ela é sim uma liberdade de trabalho. O CLT é uma liberdade de trabalho. Você tem as garantias, você tem os seus momentos em que você passou o horário comercial, a pica é de quem está no negócio, quem montou o negócio. Isso nos dá um outro caminho de que, enxergando essa possibilidade, será que você tem esse perfil de aguentar isso tudo ou não? Porque não adianta você entrar nessa achando uma coisa, largar seu emprego e empreender na internet, seja lá o que for, e dar de cara no muro com essa obrigação. Tá? Dessa forma, você meio que às vezes aceita a sua condição, vai buscar outros caminhos, tá? Mas quem tem essa aptidão consegue trabalhar assim, é um caminho perfeito para algumas liberdades que o CLT obviamente não vai poder usufruir. Liberdade geográfica, liberdade de tempo com a sua família. Fui lá visitar, fiquei 8 dias com parentes na casa de um, na casa do outro, conversando, tá? Então isso é muito bom, isso é muito interessante. Coisas que a internet, o tráfego pago, o gerenciador de anúncios, o marketing digital possibilita. Então, veja como é as coisas na prática. Coisas que as pessoas não falam aqui, eu gosto de falar, gosto de vivenciar esse tipo de situação. E de comentar isso contigo, tá? É possível você conciliar. E eu acredito que todo mundo, de certa forma, deveria experimentar um pouquinho disso aqui. Assim como eu estou fazendo agora nesse vídeo. E, claro, aqui a questão é exponencial. No CLT, não. Mas lá sim você vai dormir mais tranquilo, você vai ficar mais confortável na sua casa sem pensar na folha de pagamento, na profissionais que estão saindo sem aviso prévio, coisas que vão acontecer. Mas, como dizia Flávio Augusto, como diz Flávio Augusto, ao menos ele falava isso nas nossas reuniões de alinhamento, o que é a dificuldade perto do prêmio. Então esse é o papo que eu quero passar nesse vídeo, voltando aí depois dessas mini férias, que eu tiro várias vezes ao ano. Então, se você curte conteúdos como esse, quer aprender a estar na internet, trabalhar, ganhar dinheiro com isso, sem se preocupar com espaço geográfico, com limite de horário, eu convido você a se inscrever no canal. E também aproveita e já continua assistindo aqui por esse vídeo que está aparecendo na sua tela agora.